Fala pessoal, então agora a gente vai dar continuidade à sequência de vídeos para a gente criar esse aplicativo. Agora seria tipo o segundo vídeo, parte B, né? Primeiro vídeo a gente trabalhou com os múltiplos para achar o MMC. Segundo vídeo, parte A, a gente trabalhou com o algoritmo da fatoração de um número. E de quebra a gente também já viu como encontrar o número primo, né? As duas coisas aí. E agora a gente vai trabalhar o que? Ainda no algoritmo de fatoração, mas agora fatorar dois números ao mesmo tempo para a gente achar o MMC, ok? Para a gente no final vir para o Android Studio e usar todos esses códigos, todos esses algoritmos que a gente está criando dentro desse aplicativo. Então vamos lá para o NetBeans. Eu vou continuar com aquela minha classe que eu tinha criado no vídeo antes, que aqui a gente criou o de fatorar, né? E o que é que a gente vai fazer agora é analisar quando eu tenho dois números. Então eu peguei dois números bem tranquilos para a gente trabalhar, que é o 12 e o 8. Fica fácil da gente ver as coisas. Olha só, eu tenho o 12 e o 8. Então eu vou começar da mesma forma, dividindo por 2. Né? Como a gente viu no vídeo anterior, vou usar a mesma lógica. Né? Vou usar o for para incrementar esse divisor e um while para dizer, enquanto for divisível, continue dividindo, ok? Então vamos lá, vou pegar o 12. 12 é divisível por 2? Sim. O resto dá 0? Sim. 8 também é? Sim. Ok. Então 12 por 2 dá 6, 8 por 2 dá 4. Beleza. 6 ainda é divisível por 2? Ou seja, está dentro do while. Ainda é divisível por 2? Sim. 4 ainda é? Ok. Divide esse número. Vai dar 3 e vai dar 2. Aqui é interessante, ó. 3 é divisível por 2? Não. 2 é divisível por 2? Opa, 2 é divisível por 2. Então, o que é que eu tenho que entender aí? Opa, que se um for divisível por 2 e o outro não for, então continue dentro do laço, né? Como eu estou vendo aqui, o 3 é divisível por 2? Não. Então eu não quero que ele saia do laço. Eu vou testar o outro. 2 é divisível por 2? Sim, é divisível por 2. Então, continue, entre dentro do laço. Vai para o próximo. Né? 2 dividido por 2 deu 1. Isso aqui acabou-se. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o 3. 3 é divisível por 3. Olha só, aqui ele incrementou o i, né? Então, 3 é divisível por 3? É. Então, deu 1. Acabou-se. Agora, o interessante da gente perceber aqui é o seguinte. Olha só. 3 é divisível por 2? Não. 2 é? É. Isso quer dizer que se pelo menos um dos dois for divisível, então entre dentro do laço. Quando ele entrar dentro do laço, veja só. 2 por 2 eu dividi, deu 1. Então faça essa divisão. O 3 foi divisível por 2? Opa, então dentro do laço eu não faço essa divisão. Dentro do laço eu tenho que perguntar de novo quem é quem dos dois. Porque na hora que ele entrar dentro do laço eu não vou saber se quem foi divisível for o 3 ou se quem foi divisível for o 2. Então o que é que eu tenho que fazer? Quando ele entrar no laço aqui nessa condição, porque tanto faz um ou outro, então ele vai aceitar entrar no laço. Quando ele entrar no laço, ele vai dividir o 3? Não, porque o 3 não é divisível por 2. Ele vai dividir o 2? Opa, vai dividir. Ok. Beleza? Então a gente vai partir desse princípio. Tá? Essa é a diferença de fatorar um número e fatorar os dois números. Quando tanto faz um como o outro, ele vai entrar dentro do laço de repetição. Agora, quando tiver dentro do laço de repetição, eu tenho que saber qual dos dois foi divisível, para eu poder fazer a divisão. Se não for divisível, então ele continua com o mesmo valor. No caso, aqui, o número 3. O 3 não foi divisível por 2. Então, na próxima rodada aqui, o 3 continuou com o mesmo valor, não dividi. Mas o 2 que foi divisível, ó, foi 1. Então, aí já acabou, né? Então, vamos lá. Vamos criar um método aqui. Static
Opa, static void, como sempre void, não estou pegando o retorno, vou chamar de mmc fat de fatorado, que agora a gente vai pegar de fatorado e a gente vai passar um número int b e o int d. Por que int b e int d? Porque quando a gente vai fazer, vai ser a primeira fração vai ser a dividido por b e a segunda fração vai ser c dividido por d. Então a gente só vai pegar os dois de baixo, ok? Então vamos lá, vamos criar as duas estruturas aqui, o for, né? Da mesma forma que a gente criou no outro vídeo, o for, e dentro do for a gente vai criar o while. Aqui eu vou colocar fim do for para a gente não se perder. Vai ficar melhor de enxergar as coisas. Fim do for e fim do while. Ok, então da mesma forma vamos começar dividindo por 2. Tá? Aqui, a princípio, eu vou colocar aqui o número 20. Depois a gente muda isso aí, vamos fazer a análise para ver quanto que a gente vai colocar aí. Até quanto que a gente quer que ele incremente esse i, ok? E vamos para cá, para a parte que interessa a gente, que é saber quando esses dois números são divisíveis. Então, primeiramente, a gente vai começar dividindo por 2. Então, o que é que a gente tem que fazer? A pergunta, né? A condição. Quando é que ele vai continuar aí dentro desse laço? Vamos lá, então, primeiro vou perguntar se o resto da divisão de b por i for igual a 0, ou, né, eu ia colocar aí, mas é ou, né, em Java, ou d for divisível por i, né, o resto de 0. Então veja só, o que é que eu estou dizendo aqui? Enquanto o resto da divisão de b por i for 0, ou o resto da divisão de d por i for 0, entre dentro do laço e execute alguma coisa. O que é que ele vai executar? A divisão, certo? Mas, como a gente viu aqui em cima, olha só, quando 12,8 foi dividido por 2, ele entrou dentro do laço e dividiu por 2, né? Pegou o valor, ele trocou o valor, agora vai ser 6, aqui vai ser 4. Continuou, deu para dividir, beleza, deu 3, deu 2. Entrou dentro do laço. Quando chegou nessa condição aqui, 3 não é divisível por 2, mas 2 é divisível por 2. Isso quer dizer que eu estou dizendo, ó, tanto faz esse como esse aqui, entra aqui dentro e execute alguma coisa. Só que quando entrar dentro do while, eu tenho que saber qual dos dois foi divisível. Se o b foi divisível, opa, então eu faço a divisão de b, para ele receber o próximo valor. Se não, se tiver sido o d, então eu faço a divisão do d. Então aqui dentro eu tenho que fazer essa pergunta, antes de fazer a divisão. Eu tenho que ver qual dos dois foi divisível, ou se os dois foram divisíveis, né? Então, quero ver se b foi divisível por i, né? Se ele for divisível por i, então eu faço aquilo. O meu b vai ser divisível, então meu novo b vai receber o b antigo dividido por i. No caso do 12, 12 dividido por 2 vai dar 6, então meu b vai ser 6 agora. E também pergunto se o d, se o resto da divisão de d por i tiver dado 0. Se tiver dado 0, então d vai receber o d antigo dividido pelo número i. Então eu tenho que fazer essa pergunta. Por quê? Porque o nosso algoritmo aqui ele está mostrando justamente isso. Vou fechar isso aqui. Ele está mostrando isso. Ó. Quando chegar aqui, ó, se um dos dois for divisível por 2, entre no laço. Mas veja aqui, ó, 2 por 2 ele dividiu, dá 1. E o 3? O 3 ele não dividiu, o 3 continuou com o valor. Então é por isso que eu tenho que fazer essa pergunta. Por quê?
Se no meu caso aqui o número B não for divisível, então eu não quero que ele divida. Eu só quero que ele divida se essa aqui for verdadeira. Ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar esses valores, né? Vou começar mostrando os valores. Então, vou colocar um System Out. System Out. Vou começar mostrando o valor de I, ok? Vou começar mostrando o valor de I, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Ah, claro, né? Eu tenho que chamar aqui no método principal. Vou comentar isso aqui. Eu vou chamar mmc fat, vou passar o 12 e o número 8, só para a gente começar a ver o que é que está acontecendo no nosso código. Olha só, de primeira aqui a gente já pegou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é o valor do I, sempre que aquilo acontecer. É isso? Vamos ver aqui no nosso algoritmozinho aqui. Olha só, vai dar justamente isso. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ok? Mas, aquele velho caso, como a gente já vem fazendo nos nossos algoritmos, que é o quê? Quando ele encontrou a solução, ele para, ele não continua incrementando. Então, só basta que eu venha aqui, depois desse if aqui, e diga quando que ele tem que parar. Então, vamos ver quando ele tem que parar. Veja só. No caso, olha só. Quando ele termina, quanto é o valor de B? O B é 1 e o D é 1. Então, quando tudo terminou, todos os dois vão valer 1. Então, tranquilo. Então, basta que eu venha aqui, faça um if. Se B for igual a 1 e D for igual a 1, veja que agora eu tenho que colocar que os dois tem que ser igual ao mesmo tempo, né? Porque veja bem, na hora que chegou aqui, 2 dividido por 2 deu 1, acabou-se. Ele já não vai mais ficar sendo dividido, ele vai ficar sendo 1. E no caso aqui do 3, quando 3 for dividido por 3, vai dar 1. Então eu tenho que obrigatoriamente ter esses dois valores 1. Que o B seja 1 e o D seja 1. Quando chegar aqui, o que é que eu vou fazer? Dar um break. Vou parar quem? Vou parar o for. Então, do mesmo jeito, vou dar um nome para esse for, vou chamar de for externo, 2 pontos. Chegar aqui dentro, eu mando parar, um break, break quem? For externo. E nesse momento, eu mostro a mensagem. Tá? Vou pegar aqui o System Out, Ctrl C, colocar aqui, dizer aqui que parou, só para a gente ter certeza aqui. Vou colocar só que parou e o valor do I. Vamos analisar. Parou quando o I era 3, ok? Mas o que eu quero pegar, da mesma forma como a gente fez no outro vídeo, vamos criar uma variável auxiliar para concatenar com um string para a gente pegar os valores de I que satisfazem essas condições. Então aqui em cima eu vou criar um string, vou chamar de auxiliar, vou iniciar ela com vazio, e aqui sempre que isso aqui acontecer, sempre que essas condições são verdadeiras, o meu auxiliar vai receber auxiliar, mas vou incrementar com o valor do I. Vou colocar aqui um sinal de multiplicação, e quando ele parou, vou colocar parou e o valor da minha fatoração, ok? Vamos lá, executar. Parou, então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3.
Então está exatamente como a gente fatorou aqui em cima. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ok? Então agora a gente conseguiu fatorar os dois números de forma bem simples, bem tranquila de se ver e mandar parar a hora certa. A outra coisa que falta é a quantidade de interação aqui em cima. No primeiro algoritmo que a gente fez, que foi o do FAT, foi o que a gente fez. A gente fez esse incrementar até chegar no valor do A. Né? Nesse caso aqui a gente tem duas variáveis. A gente vai ter o B e o D. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar o B ou pegar o D? A solução é primeiro a gente testar quem for maior. Né? Vou pegar if se B for maior que D. Vou criar uma nova variável aqui que eu vou chamar de tamanho. Vou inicializá-la com 0. Vou dizer o seguinte: se B for maior que D, opa, tamanho, né? Aqui, tamanho. Vou dizer que tamanho recebe B. Else tamanho vai receber D. Então aqui eu verifico qual é o maior, B ou D. Então a minha variável tamanho vai receber quem for maior. E aqui eu vou colocar tamanho. Claro, tem que ser quando o i for menor ou igual ao tamanho, ok? E ele vai executar justamente até que seja esse tamanho e não vai ficar executando mais do que o que deve. E também, depois que a gente faz essas condições aqui, quando B for 1 e D for 1, ele vai parar e ele vai parar o for e não vai continuar executando mais nada. Porque no nosso caso, quando o i for 3, né, o i for 3, né, que é a última iteração que ele faz, então ele tem que parar, ele não vai ter que ficar executando, tipo, se eu colocar aqui B igual a 50, eu não quero que ele fique executando 50 vezes, até parar. Eu quero que quando chegar nessa condição aqui, ele execute e acabou-se. Então, só para a gente ter o gostinho de ver aqui, eu vou pegar esse system aqui, dar um Ctrl X, vou colocar aqui antes do fim do for e vou ficar mostrando o valor do i. Eu vou tirar esse break aqui, vou dizer que ele não pare, ele apenas saia do while e continue me mostrando aí, só para a gente ver quantas vezes ele vai ficar executando. Olha só, entrou naquela condição, parou, aí vai dizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Como eu não andei, como eu tirei o break daqui, né? Vou meter um break, o que é que ele vai fazer? Ele vai continuar executando, incrementando o i. 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 12. Por que 12? Porque o 12 foi o número maior que a gente passou, né? Quando a gente chamou aqui em cima. 12 é maior. Então veja só, o que é que a gente faz? Não quero que fique executando esse monte de vezes, então vou colocar um break. Vamos executar. Então tá aí. Então quando chegou lá, chegou nessa condição, parou o for externo, parou a execução, ok, e agora eu tenho meu MMC fatorado. Claro que eu só peguei os valores 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Da mesma forma a gente pode criar um valor inteiro para ficar incrementando isso aí. Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos criar aqui em cima uma variável também para receber esse valor, para ficar incrementando. Cadê você? Pronto, vamos criar ela bem aqui. Int, eu vou chamar de auxiliar MMC. Vou inicializar com 1. Por que com 1? Porque vai ser uma multiplicação. Se eu colocar 0, né, vai dar aí. E aqui eu vou ficar incrementando ela. Vou dizer aqui auxiliar MMC vai receber auxiliar MMC multiplicado por i. E aqui embaixo, quando eu mostrar que parou, eu vou concatenar, vou colocar aqui igual, vai ser igual a quem? Mais auxiliar MMC. Executar.
2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, no próximo vídeo a gente vai para o Android Studio usar todos esses algoritmos que a gente criou até agora para fazer aquele aplicativo trabalhar com frações. Então, até o próximo vídeo. Valeu!